Olá, professora Célina, mais uma vez, né? Espero que todos estejam bem e temos que dar continuidade ao conteúdo. Vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês, o plano cartesiano, é o descritor 57 do SPAES. O que é que diz esse descritor 57? Ele diz o seguinte, que temos que ter habilidades em identificar a localização de um ponto no plano cartesiano. Esse aqui é o plano cartesiano. Vou fazer um breve relato do plano cartesiano. Ele foi criado pelo matemático René Descartes e a fundamentação dele é para trabalhar realmente localização. Então, ele foi muito usado na cartografia, que hoje também nós trabalhamos no GPS. O plano cartesiano também, ele é uma introdução e muito usado na nossa matemática, na área da geometria analítica. O que é geometria analítica? A geometria analítica, ela trabalha dentro de todos os fundamentos geométricos, com relação aos pontos, a sua distância, a sua equações iniciais dos pontos de origem, dos pontos de identificação e localização geometricamente. Então, tanto nós podemos trabalhar polígonos, como nós podemos trabalhar formas geométricas espaciais. E aí ele faz toda essa junção de trabalhar geometria e equações e álgebra, né? Quando faz essa junção e que se desenvolve, aí ela se transforma na geometria analítica, que é muito usada hoje. A geometria analítica, hoje nós trabalhamos muito dentro dos softwares, porque esse tipo de ferramenta auxilia tanto o aluno como profissionais nos problemas do cotidiano, certo? Então, essa aqui é um pouco da história do plano cartesiano. Mas a professora vai falar o plano cartesiano para vocês. Apresentar, revisar. Quem nunca aprendeu vai aprender agora, ok? Então, vamos lá. O plano cartesiano, ele é conhecido pelo seu eixo perpendicular. O que é um eixo perpendicular? É quando duas retas se cruzam, certo? E ele tem que fazer um ângulo de 90 graus. Observa que quando eu coloquei aqui, ficou 90, 270, 0 e 180. Pronto. Se você observar, ele tem que ter esse eixo. Isso aqui é o plano cartesiano. Esse encontro aqui no centro, o centro do plano cartesiano, ele é conhecido como origem, tá certo, gente? Eu vou já comentar um pouco sobre a origem. Então, o que é um plano cartesiano? É quando você tem dois eixos perpendiculares, em que temos uma origem, da origem para a sua direita, são o quê? São os números positivos. Da origem para cima, são o quê? São os números positivos. Da origem aqui para baixo, são os números negativos. E da origem para a esquerda, são os números negativos. Já coloquei um ênfase aqui com relação à origem. Então, quando a gente constrói o plano, ele se divide em quantos quadrantes? 1, 2, 3, 4. 4 quadrantes. Esses quadrantes, eles vão ser muito importantes para vocês. Então, vamos vendo onde é que está a localização de cada um. No primeiro quadrante, assim, deixa eu falar, com relação ao plano cartesiano, você vai sempre trabalhar eixos perpendiculares para a localização. Quando você quiser encontrar um ponto, você vai trabalhar o eixo. Esse eixo aqui, azul, ele é conhecido como Y e o nome dele é ordenada, tá certo, gente? E o outro eixo,
o vermelho, ele é representado pelo X e ele é conhecido como abscissa. Pela ordem dos pontos, quem é que vem primeiro? Vem sempre a abscissa, depois a ordenada. Quando você for juntar abscissa e ordenada, vocês terão a coordenada, tá certo, gente? A coordenada é o ponto onde a gente vai encontrar. E como é que a gente encontra ele? Através de eixos perpendiculares. Quando a gente junta as duas retas, e aí a gente encontra o ponto bem no vértice. O ponto de localização vai ser sempre nos vértices das duas retas em perpendicularismo. Não esqueçam disso. Ah, professora, mas eu vi uma função assim. Então eu encontro o ponto como? Por retas. Você faz as retas perpendiculares, você vai encontrando a origem da determinada função. Que uma reta, né? Quando você vê só uma reta no plano cartesiano, nós temos uma função afim. Mas isso aí é conteúdo para as próximas aulas, tá bom? Então vamos lá. Também tem valores, como eu trabalho valores positivos e valores negativos, não é isso? Na minha abscissa, olha, abscissa ordenada. Primeiro quadrante, lembrando que sempre o primeiro valor é da abscissa e o segundo valor é da ordenada. Essa coordenada aqui, primeiro quadrante, o meu valor de x vai ser sempre o quê? Valores positivos. E o meu valor de y vai ser valores positivos no primeiro quadrante. No segundo quadrante, o valor de x já não é mais positivo, é negativo. E o valor de y é positivo. Terceiro quadrante, o valor de x é negativo, olha aqui. E o valor de y é é negativo. Por quê? Porque ele vai pegar os valores todos negativos. No quarto quadrante, o valor de x é positivo e o valor de y é negativo. Certo, gente? E aqui, a minha origem vai ser sempre o quê? Valores positivos, 0 e 0, né? A origem aqui, ó, não coloquei, mas é 0 e 0. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1 negativo, 0, 1 negativo. Então, aqui vai ser sempre valores, vai ser 0, 0. Não precisa colocar sinal nenhum. Outra coisa que eu gostaria de deixar bem clara aqui para vocês, com relação ao que é simetria. Simetria é oposto. E o que é oposto? São números que você, opostamente à distância dele, vai ter um valor diferente. Então, se eu tenho aqui, exemplo, 5, quem é o oposto desse 5? 5 negativo. Se eu tenho 4 aqui na ordenada, quem é o oposto do 4? 4 negativo. Logo, se eu tiver pontos opostos, os meus pontos têm que ser. Se eu tenho aqui, ó, x positivo e y positivo, quem é o oposto aqui desse par? É x negativo e y negativo. Então, ele vai traçar uma reta em diagonal, tá certo, gente? Se for esse aqui, o oposto desse, x negativo e y positivo, eu terei o quê? X positivo e y negativo. O oposto, o simétrico, vai ser sempre em diagonal nos pontos, tá bom, gente? Quando eu estiver falando de pontos, de coordenada. Outra coisinha também, como é que a gente se refere a esse valor aqui? Ele é conhecido como elemento. Então, o elemento x do segundo quadrante, ele vai ser o quê? Negativo. O elemento y do segundo quadrante, ele vai ser positivo. E como eu já falei que esse par é coordenada, os pontos geralmente são representados por letras maiúsculas. Esqueci de falar alguma coisa importante para essa aula. Lembrando vocês que a aula vai estar em 3 locais.
vai estar no Aluno Online, vai estar no Classroom e eu vou enviar também para o nosso grupo pessoal lá, tá certo? Dúvidas, vocês sabem como me encontrar via WhatsApp, mas eu vou só finalizar aqui fazendo localização de alguns pontos, fazendo junto com vocês. Eu coloquei aqui o ponto A. O ponto A, eu tenho abscissa 4, ordenada 7. Saber essa localização. Olha o que é que a gente tem que fazer. A minha abscissa é 4, aí eu venho na reta onde tem 4, levanto ela, olha. Como eles dois são positivos, então esse ponto está localizado aonde? No primeiro quadrante. A primeira coisa que você também tem que ver é qual é o quadrante que ele está. Como ele tem valores positivos, ele está no primeiro quadrante. Então, eu vou colocar aqui, tá bom, gente? Para poder vocês terem um pouquinho só de... Coloco ele aqui, então eu já sei que vai ser nesse quadrante. Eu vou colocar aqui o 4, tá bom? Olha. O que é que eu faço agora, professora? Muito simples. Você faz a reta. Fazer aqui, passando, né? Aí, a minha ordenada é quanto? É 7. Então, o que é que você faz, ó? Coloca aqui no 7, a minha ordenada é o quem? É o valor do Y. Aí eu faço aqui, ó. Como é que se encontra um ponto? Então, vamos lá. O que é que eu tenho que fazer agora? No ponto de interseção no eixo perpendicular, é a localização do meu ponto A. Tá certo, gente? Localiza-se dessa forma, fazendo retas. Lembra que observa em que quadrante ele se encontra, porque se você colocar esse valor no outro quadrante, com certeza tem alguma coisa que não está correta. Então, olha, 4 positivo, puxa sempre a abscissa. O inicial é sempre quem? A abscissa. E o outro valor, a ordem. Então, o ponto A, olha a localização do ponto A, tá certo? Vamos lá, mais um ponto. Ponto B é X negativo e Y negativo. Então, qual é o quadrante? Terceiro quadrante, tá certo, gente? Eu vou colocar o ponto e a gente vai fazer a localização dele, tá bom? Então, vamos lá, bem rapidinho aqui. Vamos lá, começando sempre por onde? Pela abscissa. Vamos localizar onde é que está o 4 negativo. Está bem aqui, ó. A abscissa. Aí, essa reta, aí, ó, a diferença dela já vem para onde? Puxar aqui, né, gente, ó, puxei, né, a reta. E a ordenada é 7 negativo. A ordenada, então, é aqui, ó. Vocês repararam até nas réguas da professora? Tentei fazer o máximo, que é para poder aproximar ao máximo o conteúdo, para auxiliar vocês na compreensão, tá bom? Então, vamos lá. Ao fazer isso, o que é que a gente vai marcar? O eixo perpendicular, onde eles se cruzam. Então, o ponto 4 negativo e 7 negativo, que é o meu ponto B, se localiza bem aqui. Depois eu quero conversar com vocês com relação a esses dois pontos. E agora, o último ponto que a professora vai mostrar para vocês, ele se encontra com um número fracionado. Como é que você encontra esse ponto? Ora, pois, uma fração é uma divisão. 13 dividido por 2 dá quanto? 6,5. E todos dois são o quê? É um positivo, o x é positivo e o y é negativo. Então, ele é... Onde é que o x é positivo e o y é negativo? Quarto quadrante. Ele vai ser localizado aqui, ó, o C. Porque aqui o meu x é positivo e o y é negativo. E aí, vamos lá, certo? 13 dividido por 2 dá 6,5. Então, ele vai ficar aqui bem no meio. Procurar aqui o meio, tá certo? E eu vou puxar para baixo. Por quê? Porque meu y é negativo. Tá bom, gente? Ó, puxa ele para baixo.
aí, o meu X, desculpa, é positivo e o meu Y é negativo. E aí agora eu vou pegar o meu Y negativo e marcar. Quanto é 9 dividido por 2? 4,5. Então, 4,5 fica entre 4 negativo e 5, né? Bem no meio, vou tentar botar aqui bem no meio. E aí a gente vai puxar, tá bom? Tentar fazer sempre o eixo perpendicular. Pronto. E aí, encontramos a localização do ponto C. Ó, desse eixo aqui, no encontro, eu tenho quem? O ponto C. Essa é a localização dos 3 pontos. Observe uma coisa aqui. 4 positivo e 4 negativo, 7 positivo e 7 negativo. Então, esses dois aqui são o quê? Pontos simétricos, pontos opostos, tá bom, gente? Ó, pontos opostos ou pontos simétricos, esses dois, tá certo? Eu coloquei os dois que era pra gente reforçar isso aí. Eu acho que no mais, por enquanto, é só isso. Façam a atividade vai estar durante a semana todinha e até a próxima.